Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus por essa noite, a qual temos a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, de podermos glorificar e bendizer ao nome do nosso bom Deus, que vive e que reina para todos sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso bom Deus. Para você que está nos assistindo neste momento, que Deus possa te abençoar, estender as suas mãos e fazer com que você seja abençoado em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, sem perda de tempo, eu quero ministrar aqui uma palavra para a nossa vida, uma palavra missionária em Marcos capítulo 1, versículos de número 16 a 20. Marcos capítulo 1, versículos de número 16 até ao número 20. Glória a Deus, o Senhor colocou esse livro no meu coração. Nós vamos estar aqui no decorrer de algum tempo falando sobre o Evangelho de Marcos, que é um evangelho poderoso para as nossas vidas. É um evangelho que nos enche, que nos transforma e que vai trazer palavras de Deus para o nosso coração. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16 ao 20, que nos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco. O seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que nós clamamos ao Senhor nessa noite. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos na sua casa, na sua presença, e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ensine através dessa palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um livro que ele vai nos encher de alegria quando nós vamos ler. Eu estava meditando um pouco mais a fundo, não somente uma leitura, mas fazendo uma meditação acerca do Evangelho de Marcos, a fim de ver algo que Deus queria. Eu orei, ajoelhei e falei: Deus, eu quero um livro para que eu possa ministrar durante algum tempo na igreja, para que nós possamos aprender juntos, para que nós possamos estar juntos aprendendo algo do seu reino. E eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, eu quero um livro do Novo Testamento. Eu gosto muito do Velho Testamento. É uma parte da Bíblia que enche os meus olhos de alegria quando eu vou ler as histórias do Velho Testamento. E o Novo Testamento, quando eu vou ler também os Evangelhos, eu fico feliz com Deus por aquilo que Deus deixou registrado. Quando eu vou ler as epístolas, as cartas paulinas, também fico com o coração saltitando de alegria. Mas tudo aquilo que envolve a história, que é contado a história, me chama um pouco mais de atenção. Por exemplo, um dos livros que mais me chama a atenção no Novo Testamento é o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Embora os livros do Velho Testamento sejam muita história, eu gosto muito das histórias que a Bíblia vai nos dizer. Aqui no livro de Marcos é um livro que me confronta, é um livro que vai contra aquilo que eu tenho lá dentro do meu coração. Para entender como eu gosto tanto de história, quando eu era criança, ainda que estudava, as minhas melhores notas eram justamente a matéria de história. E eu pensei um dia, quando eu crescer eu vou me formar, e quando eu me formar vai ser em história, porque eu gosto muito. E então, eu olhando para esse livro, eu fico assim meio que desafiado, porque se nós pegarmos Mateus, Marcos, Lucas e João, ou melhor, Mateus, Lucas e João, nós vamos ver que os escritores, eles vão escrever de uma forma diferente de Marcos.
eles vão de uma forma mais parecida comigo, que eles vão gastar um capítulo, vão gastar 2 capítulos para descrever uma palavra, para descrever uma frase, para poder descrever uma cura. Eles vão gastar um capítulo inteiro para dar ênfase. É como se alguém fizesse um rodapé, um plano de fundo, uma introdução, preparasse ali, fizesse um prefácio para depois trazer a mensagem principal. Mas quando eu vou olhar para Marcos, eu não vejo nisso. Marcos parece que escreveu correndo, Marcos parece que escreve como quem está fugindo, Marcos escreve, parece como alguém que está desesperado para que possa alguém pegar logo isso. Parece que alguém que está escrevendo com muita pressa para que alguém possa ler rapidamente. Marcos, ele é bem conciso, ele é bem prolixo naquilo que ele está escrevendo. Ele não é uma pessoa que vai demorar e fazer muito enrolo acerca daquilo que ele está dizendo. Ontem, quando eu estava lá com a pastora Lila lendo, ela até me mostrou a Bíblia dela, que é uma Bíblia boa, ela gosta bastante, e o comentarista da Bíblia dela diz que Marcos, ele parece que está escrevendo a vida de Jesus como se ela fosse um filme, como se fosse um filme de ação, que ele dá um corte aqui, um take ali, vai para lá e vem para cá e mostra quem é o personagem principal, que no caso do Evangelho de Marcos é Jesus, e ele vai jogando de um lado para o outro. É como se fosse uma cena após a outra, um momento após o outro. E quando eu vou olhar justamente para isso, eu vou para esse Evangelho, eu vou ver que realmente parece isso mesmo, porque se a gente pegar dos capítulos, dos versículos de 1 ao 9, são 3 histórias em 9 versículos. No começo vai falar sobre João Batista, vai falar sobre aquilo que a profecia de Isaías fala sobre João Batista. Ele depois, já no versículo 7, ele já vai falando sobre o testemunho de João, falando acerca de Jesus Cristo que viria. Depois no versículo 9, ele já vai falando acerca de Jesus de Nazaré, que veio da Galileia e foi por João batizado. Então ele já vai pular para o batismo de Jesus, e ele vai, depois do batismo, já corre para a tentação, da tentação vai falando que Jesus volta para Galileia e chega aqui no versículo 16, que é onde nós lemos. Então, olhe quantas coisas vão acontecer, olhe como é que várias histórias vão se misturando ao mesmo tempo, ao contrário de alguns escritores bíblicos como Marcos, como Mateus e como Lucas, que vão, por exemplo, falar da tentação de Jesus e que Jesus foi levado ao deserto, que Satanás o tentou, que Satanás mostra os reinos da terra, o leva até o alto, ao pináculo do templo. Então eles vão descrever, mas isso a gente começa a entender quando a gente vai ver os motivos pelos quais cada evangelho foi escrito, os motivos pelos quais cada evangelho foi enviado, foi a intenção. Então, cada escritor de um evangelho teve um endereço, como uma carta que chega para, por exemplo, eu escrevendo uma carta ou um e-mail daqui para minha mãe, eu vou falar com ela de uma linguagem, eu vou falar com ela de uma forma. Se eu for escrever para a pastora Nila, que nem quando ela estava no Brasil, eu ainda estava aqui, eu vou escrever para ela de uma forma. Mas se eu for escrever para uma pessoa que talvez eu não conheça, uma pessoa que eu não saiba muito bem quem é, eu vou procurar me expressar da melhor forma, explicar muito bem qual é o meu desejo, qual é a minha vontade através daquela carta. Então, Marcos, ele sabe quem é o seu público. Marcos, ele sabe para quem ele está escrevendo. Marcos, ele está escrevendo aos romanos, e quando ele vai escrever para os romanos, ele entende a necessidade do que ele está dizendo. Ele entende a necessidade de não fazer rodeios. Ele entende a necessidade de ir direto ao ponto, porque sabia que talvez se ele fizesse
O Evangelho de Mateus, que começa trazendo a genealogia de Jesus, que Mateus vai escrever ali para os seus patrícios, para que eles possam entender que Jesus é de fato um judeu, que Jesus é de fato da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Marcos não tem essa preocupação, porque ele sabe que para os seus ouvintes essa palavra, essas genealogias não fazem a mínima importância, não fazem um sentido algum para eles, não vai fazer um motivo nenhum de que ele pudesse estar escrevendo isso para aqueles que estariam ouvindo o seu evangelho. Muito pelo contrário, quando ele vai escrever, quando ele vai botar isso, ele sabe que quem vai ler não vai parar muito tempo para ler, não é alguém que quer dispor de um grande tempo para poder estar ali naquela leitura, não é alguém que vai ficar ali um grande tempo se aprofundando para poder ler. E quando nós vamos olhar para isso, nós vamos ver que Marcos ele vai ser mais simplificado. Embora Marcos seja simplificado, ele foi um dos livros, ou melhor, ele foi o evangelho que mais foi usado para escrever os outros. Acredita-se que Marcos foi escrito por volta do ano 63, ou melhor, do ano 36 depois de Cristo, e provavelmente acredita-se que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Esse Marcos é aquele João Marcos que andou com Paulo. Por isso que eu quero esse texto aqui para falar de missões, porque quando eu vejo que Marcos escreve isso aqui do versículo 16 ao 20, Marcos ele sabe o que é missões, Marcos ele sabe o que é caminhar por missões. Marcos ele estava junto com Barnabé e Paulo quando eles foram para a primeira viagem missionária. Marcos foi rejeitado por Paulo quando vão para a segunda viagem missionária, que ali dá um desentendimento com Barnabé, e Marcos ele vai ir com Barnabé, Paulo pega Silas e vão para a segunda viagem missionária. Então nós vamos ver que Marcos sabe o que é missões, Marcos sabe o que é ser escolhido, Marcos sabe o que é ouvir a voz de Deus, Marcos sabe o que é ir até as pessoas. Então, quando Marcos escreve o que nós lemos aqui, nós sabemos e entendemos que Marcos ele está falando algo que ele tem um pleno conhecimento, que ele tem sabedoria e que ele domina o que Jesus iria fazer na vida desses homens. Ou melhor, por que não dizer, quando ele escreve isso, ele já foi uma testemunha ocular dos milagres que aconteceram através desses homens, das coisas que começaram a acontecer através desses homens, daquilo que esses homens começaram a ensinar, a escrever e a fazer na terra. Então nós vamos ver que Marcos ele vai registrar aqui a vocação dos primeiros discípulos. Então nós vamos ver aqui que vai dizer o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, quando eu vou olhar para esse texto, eu vou ver uma coisa interessante. Eu vou ver que existiam ali algumas pessoas que estavam fazendo o seu trabalho. Que trabalho era esse? Era o trabalho de pesca. Jesus está indo agora ao mar da Galileia, está próximo ao mar, está vendo homens pescando, estão vendo homens trabalhando, estão vendo homens ali se entregando ao seu ofício e fazendo aquilo que acham que é o melhor, da melhor forma, para que pudessem pescar e levar ali o sustento para sua casa, o sustento para sua família. E é interessante nós notarmos que Jesus ele vai ir de encontro a estes primeiros homens e vai fazer um convite para ele. Vai dizer assim: disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, a primeira coisa que eu quero frisar aqui é a vontade de Jesus para com aqueles homens. A vontade de Jesus para com aqueles homens. Jesus disse: eu vos farei. Eu vos farei.
Jesus disse: vocês já são. Não, Jesus disse: eu vos farei. Então a primeira coisa que eu vejo é que a vontade de Jesus era enviar, a vontade de Jesus era levantar, a vontade de Jesus era preparar, a vontade de Jesus era dar-lhes uma missão. E qual missão era essa? Pescar almas, pescar homens, ir em busca daqueles que estão perdidos. Note que Jesus vai trazer o seu chamado para a realidade desses homens. E qual é a realidade desses homens? Eles são pescadores, eles entendem de pesca. Então Jesus está trazendo para a mente deles algo que eles são conhecedores. Então eles estão entendendo o chamado de Jesus. Qual é o chamado de Jesus? É para fazer com que aquilo que eu faço com os peixes, que eu faça com os homens, que eu os traga, que eu os pesque, que eu os ajunte e os leve a um determinado lugar. Então a vontade de Jesus é que estes homens se transformem em pescadores de homens. Então eu começo a ver nisso aqui uma palavra interessante para a nossa vida, que a vontade de Jesus ainda não mudou, que a vontade de Jesus ainda continua sendo a mesma. Jesus não mudou a sua vontade, Ele ainda quer que cada um de nós sejamos pescadores de homens. Ele ainda quer que cada um de nós sejamos pescadores de homens. Ele quer que nós vamos em busca, Ele quer que nós evangelizamos, Ele quer que nós busquemos, Ele quer que nós anunciamos, Ele quer que nós trabalhamos, Ele quer que nós vamos em busca daqueles que estão perdidos. A vontade de Jesus para com os discípulos e para com a minha vida e para com a sua vida é essa: que nós venhamos a buscar, que nós venhamos a entender o ID, que nós venhamos a entender que a vontade dele não é que nós fiquemos estacionados, não é que nós ficamos parados, não é que nós ficamos inertes, não é que nós venhamos retroceder, não é que nós venhamos a ficar ociosos. Não, a vontade de Jesus é que esses homens trabalhem, mas que trabalhem para ganhar almas, mas para que lutem para ganhar almas, para que vão ganhar almas, para que se esforcem no ganho de almas, para que possam ser usados por Ele para ganhar almas. A segunda coisa que eu vou ver aqui nesse texto é que Jesus disse: vinde após mim, vinde após mim, vinde após mim. Então o texto está nos dizendo que Jesus falou: eu tenho uma chamada. Jesus falou: eu tenho uma missão. Jesus está dizendo: eu tenho algo preparado para vocês. E o que a gente faz, Jesus, para poder alcançar isso? O que a gente faz, Senhor, para que essa mensagem chegue ao nosso coração? O que a gente faz, Jesus, para que nós possamos concretizar a sua vontade na nossa vida? Jesus falou: vinde após mim. O desejo de Jesus é que nós aceitemos o chamado e caminhamos até Ele, e caminhamos após Ele. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, Ele não forçou a ninguém, mas Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O desejo de Jesus é que nós o sigamos. O desejo de Jesus é que nós possamos ir até Ele, é que nós possamos segui-lo. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas no capítulo de número 5, nós vamos ver que Jesus, ele entra no barco de Pedro, faz um grande milagre, a pesca maravilhosa, e no final ele vai embora. E Pedro, ele vai olhar para Jesus indo embora, e sabe o que ele vai fazer? Pedro, ele não vai ficar parado. Pedro, ele não vai ficar duvidoso. Pedro, ele não vai ficar olhando para um lado e para o outro, dizendo: e agora, para onde eu vou, o que vai ser? Estou aqui com um barco cheio de peixe, já posso voltar para minha casa, já estou feliz, já estou alegre. Não, a Bíblia vai dizer no versículo 11, e largando tudo, o seguiu.
A Bíblia nos afirma que Pedro largou tudo e seguiu. Então, meus irmãos, eu vejo que Jesus chegou e chamou. Jesus tem um chamado, Jesus tem uma vontade, Jesus tem um desejo. Ele quer usar. Ele disse: a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Vamos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores. A vontade do Senhor é que cheguem mais trabalhadores. A vontade do Senhor é que tenha-se muitos trabalhadores nessa obra. A vontade do Senhor é que muitos se levantem para ir fazer missões. É que muitos se levantem para a obra missionária. É que muitos se levantem para poder anunciar o evangelho de salvação. Sabe qual é o problema? É que muitos até ouvem o chamado, mas não estão dispostos a largar tudo pelo chamado, a caminhar pelo chamado, a ir em direção ao chamado. Nem todos estão dispostos a irem, a seguirem, a irem até Jesus e dizer: Senhor, me usa, Senhor, eu quero, Senhor, faça. Nem todos estão dispostos a fazer isso. Nem todos estão dispostos a deixar a sua zona de conforto e seguir Jesus. Irmãos, nós vamos olhar para a Bíblia e eu não vejo, pelo menos eu não consegui encontrar, pode ser que tenha, não estou dizendo que não tenha, mas eu não encontrei alguém que Jesus levantou para o ministério porque estava no desespero. Todos os que Jesus chamou em um momento que poderia ser um momento, até um momento bom. Pastor, mas Jesus chegou na vida de Pedro quando Pedro estava frustrado porque não conseguiu pescar nada a noite toda. Mas quando Jesus deixa Pedro e Pedro vai até ele, o seu barco estava cheio. Os discípulos aqui estavam pescando, os discípulos estavam trabalhando. Jesus não foi uma última opção para que eles pudessem o seguir. E sabe o que acontece? É que muitas pessoas esperam todas as portas se fechar para poder dizer: ah, fechou porque a minha vocação é missionária. Ah, fechou porque a minha vocação é de fazer missões. Por isso que Deus fechou. Eu ouvi um pastor falar uma vez uma coisa muito interessante: que você sabe que realmente você tem um chamado para missões e que você está disposto a fazer missões, não é quando as portas se fecham e você olha para a porta de missões e diz: se todas fecharam, essa está aberta porque Deus quer que eu passe por ela. Mas pelo contrário, é quando você olha e vê que todas as portas ao seu redor estão abertas e você olha a porta de missão e diz assim: eu abro mão de todas essas portas que estão abertas e eu quero a obra missionária, eu quero fazer missões, eu quero trabalhar, eu quero caminhar. E isso é interessante, porque essa é a vontade de Jesus: vinde após mim, vem atrás de mim. Jesus não está dizendo que eles estariam sozinhos. Jesus está dizendo a eles que Ele ia à frente. Olha, eu vou na frente, vocês vêm atrás de mim e eu vou fazer vocês pescadores de homens. E isso aqui nos leva para um terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto, pastor? É o que Ele disse: eu vos farei. A vontade é que eles sejam pescadores, mas para que eles sejam pescadores depende deles se colocarem à disposição. E a terceira coisa é: quem prepara, quem ensina, quem mostra como é que se faz é Jesus. Jesus está dizendo: eu vou colocar vocês numa escola, eu vou colocar vocês dentro de um seminário, eu vou ensinar vocês aqui na teoria e na prática. Vocês vão ter Bíblia e vocês vão ter milagres aos olhos de vocês. Vocês vão ver aquilo que eu falo e eu vou demonstrar aquilo que eu falo. Vocês vão ouvir falar do poder, mas vocês vão ver o poder de Deus. Vocês vão ouvir falar de milagres, mas vocês também vão ver milagres. Vocês ouvirão falar de perseguições, mas vocês também vão viver perseguições. Vocês vão viver muitas coisas ao meu lado, porque eu quero fazer. Eu vos farei. Jesus está dizendo:
Antes das missões é necessário um preparo. Antes de fazer missões é necessário que você seja preparado. Ninguém vai para o campo do nada. Ninguém vai para o campo despreparado. Você já viu alguém pegar um soldado, dar um rifle, um capacete, fardá-lo e jogá-lo na batalha, na guerra, sem ele nunca ter pego numa arma antes, sem ele nunca ter ido para um fronte de batalha antes, sem ele nunca ter antes passado por um treinamento na academia militar, sem ele nunca antes ter praticado aula de tiro, sem ele nunca ter aprendido a como identificar o inimigo? Sabe qual que é o problema? É que se a gente não passa pela escola, se a gente não passa pelo aprendizado, o risco de um soldado inexperiente e despreparado no campo de batalha é que ele acabe eliminando os seus próprios companheiros. É aquilo que a Bíblia chama de fogo amigo. Então Jesus está dizendo: eu preciso preparar vocês, que vocês vão entender. E os discípulos não entendiam. Quando os discípulos viram que alguém estava pregando e anunciando a Jesus, anunciando o reino dos céus, eles foram até Jesus e falaram assim: olha, a gente tem que fazer ele calar a boca. Despreparo. A gente tem que fazer com que ele se cale, porque ele não está andando conosco, ele não faz parte do nosso grupo, e ele está anunciando a palavra. Jesus virou para eles e falou: vou dar uma lição para vocês. Aquele que não é contra nós, ele é por nós. Ele está anunciando, deixa ele anunciar. O apóstolo Paulo, lá na frente, ele vai dizer assim, que cada um anuncia o evangelho por um motivo. Seja certo ou errado, estão anunciando o evangelho. Uns vão por porfia, outros por interesse, outros por glória. E ele vai dizer: o que importa é que o evangelho seja anunciado. Então, se a gente aprende o real evangelho, se a gente aprende o que é o evangelho, se a gente aprende o valor de uma alma, se a gente aprende o que é missões, a gente vai fazer a missão do jeito certo. A gente vai ministrar do jeito certo. A palavra vai do jeito certo. A semente, a isca vai cair no coração de uma forma correta. Fazer missões, embora Jesus fale com pescadores: eu vou fazer vocês pescadores de almas, ou de homens. Quem foi pescar sabe que tem aqueles que pescam de rede, tem uns que pescam de tarrafa, que já é um pouquinho menor, tem uns que pescam de rede de arrasto, que já é maior, mas tem aqueles que pescam de anzol. E fazer missões é pescar de anzol. Fazer missões é jogar o anzol e esperar o peixe vir, morder a isca, você puxar, colocar outra isca, jogar de novo, o peixe vem, come a isca, vai embora, você puxa, coloca outra, joga de novo. E se você não passa pelo aprendizado, você não vai entender as etapas, os momentos, vai entender que nem tudo são flores, vai entender que nem tudo é mar de rosa. Se você não passa pelo preparo, você não vai entender que às vezes você chora. Se você não passa pelo preparo, o que Jesus vai dizer: eu vos farei. Irmãos, o que Jesus está dizendo: eu vou ensinar cada passo para vocês, eu vou ensinar cada detalhe para vocês. Vocês vão aprender aqui pertinho de mim o que é ser perseguido, mas vão aprender pertinho de mim o que é ganhar uma alma. Vocês vão aprender pertinho de mim o que é as pessoas não quererem escutar vocês. E a Bíblia vai dizer: aqueles que não quiserem escutar vocês, quando vocês saírem da cidade, bata a poeira dos seus pés e vão. Irmãos, Jesus está dizendo que nem todo mundo vai dar ouvido à nossa mensagem. Nem todo mundo vai dar ouvido à nossa ministração. Nem todo mundo que a gente anunciar, a gente vai conseguir ganhar para Jesus.
E se a gente olhar para isso como fruto de derrota, se a gente não passar pela escola, se a gente não passar pelo aprendizado, se a gente não caminhar com Jesus, quando a gente passar por esses momentos, sabe o que vai acontecer? A primeira coisa que vem: frustração, tristeza, arrependimento, pensamento que a nossa chamada não é de Deus, que não foi Deus que nos vocacionou, que não foi Deus que nos direcionou. Então, quando a gente anda, quando a gente aprende, quando nós somos moldados, quando nós somos preparados, nós temos este entendimento, nós sabemos disso, nós aprendemos isso e nós caminhamos com isso na nossa cabeça. Jesus nos chamou para frutificar. Ele disse: eu vos chamei para que vá e deis fruto. E eu, morando aqui no norte de Portugal, eu aprendi uma coisa muito interessante, pastor Anilo. Eu aprendi que no inverno, por mais que você cuide da árvore, ela não dá fruto. Ela seca, ela fica só o tronco, dá vontade de arrancar e jogar fora, falar, dizer, não vai nunca mais, não vai frutificar mais, não vai acontecer mais nada ali, dali nunca mais vai sair, fica só o toco seco. Eu aprendi um pouquinho que tem plantas que elas ficam bem grandes e elas dão muito frutos no futuro, mas já vi cada pé de laranja pequenininho assim, dando uma laranjinha, 2 laranjinhas. Nós estávamos trabalhando na casa de um rapaz e ele estava todo feliz porque era o primeiro ano que o damasqueiro dele estava dando damasco e tinha dado 3 damascos. E ele estava feliz, já deu 3. O ano que vem ele vai estar maior e vai dar mais. E sabe qual que é o problema? Com Jesus, que a gente não aprende, se a gente não passa por essa escola, se a gente não tem um aprendizado, sabe qual que é o problema? A gente cresce hoje e fala, eu quero dar fruto hoje. A gente é plantado hoje e fala, amanhã eu tenho que dar frutos para uma cidade inteira. Não, Jesus falou, eu quero que vocês dão fruto. E eu aprendi aqui um pouquinho sobre isso, que os frutos, eles nascem no tempo certo, que o inverno, ele não mata a árvore. A árvore perde todas as suas folhas, todas as suas flores, todos os seus frutos, toda a sua beleza, porque é o tempo do frio. Depois vem a primavera. Nós estamos vivendo hoje a primavera e as amendoeiras começam a dar um show, que elas ficam tão lindas florindo quando começa a chegar o final do inverno. E isso, irmãos, nos ensina. A gente olhando para a natureza, a gente vai entendendo o que a Bíblia vai nos dizendo, e a gente vai entendendo cada vez mais e mais. Então a gente precisa entender que uma vida voltada para missões, não nada sai sem um ponto de partida. E o ponto de partida que Jesus é: vem e eu vou ensinar vocês. Vem que eu vou preparar vocês. Eu vou preparar vocês para um momento difícil, vocês não ficarem frustrados. Mas também vou preparar vocês para nos momentos de glória, vocês não se exaltarem e falar, foi eu. Também vou preparar vocês para no momento de glória, vocês não se levantarem e falar assim, eu sou bom mesmo. Eu nasci para isso mesmo, porque está dando certo. Meus irmãos, os discípulos andando com Jesus, eles aprenderam. Eles chegaram para Jesus e falaram, mestre, deixa que a gente senta um na sua direita, outro na sua esquerda. A gente quer sentar do seu lado. Jesus olhou para eles e os repreendeu. Pedro falou assim, quando Jesus falou que ele ia ser traído, que ele ia ser crucificado, Pedro falou, não, eu vou com o Senhor, Jesus, eu vou contigo até a última instância. E Jesus falou assim, Pedro, ainda hoje você vai me negar. E ele falou assim, Senhor, não nego o Senhor de jeito nenhum. Pedro aprendeu que as palavras de Jesus não caem por terra. Então, nós precisamos entender que precisamos de um aprendizado para missões. Muito se diz, missões se faz indo, orando e contribuindo. Missões se faz debaixo do joelho, aprendendo, orando, buscando, pedindo orientação. Missões se faz lendo, conhecendo e aplicando a palavra de Deus. Missões se faz muito mais do que contribuição.
contribuição é necessária para que haja meio para os missionários. A oração é necessária para pelo menos 2 motivos, para que Deus, pelo menos para 3 motivos, para que Deus levante missionários, para que Deus fortaleça missionários e para que Deus toque nos corações aonde os missionários ministram. Meus irmãos, nós precisamos entender essa verdade bíblica, que Jesus olhou e falou assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O interesse de Jesus é nos levantar. O interesse de Jesus é nos colocar de pé. O interesse de Jesus é nos transformar em verdadeiros arautos do seu evangelho. Mas corra para os pés de Jesus. Busque entendimento, sabedoria e conhecimento, para que o Senhor possa te levantar. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar essa palavra ao coração de cada um dos nossos irmãos. Quero orar com você. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti, Pai. Eu peço que o Senhor nos fortaleça para a obra missionária a cada dia. Nós estamos, ó Deus, orando pelos missionários que estão enviados neste momento. Aqueles missionários que estão no campo, Senhor, seja lá onde for, saíram da sua pátria, aqueles que fazem missões mesmo na sua pátria, aqueles que fazem missões, ó Deus, na sua própria região. Independente de onde houver um missionário agora, que o Senhor possa tocar no coração. Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de muitas pessoas, para que elas possam se colocar à disposição da Tua obra. Senhor, também pedimos a Ti neste momento, que aonde houver um missionário, que o Senhor comece a transformar a terra seca, a terra árida, a terra dura, que é o coração do ser humano, que o Senhor comece a transformar em terra fértil, e que as palavras dos missionários comecem a gerar frutos em cada coração. Ó Deus amado, Deus querido, Deus santo, pedimos pelas famílias missionárias neste momento. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, a Ti também pela nossa igreja de Portimão, que comemora, Senhor, os seus 20 anos. São 20 anos de missões em terras portuguesas e que já alcança, Senhor, além das terras portuguesas, terras francesas e espanholas. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus querido, esse ministério e possa levantar cada vez mais missionários, possa dar condições para que esses missionários possam se manter no campo, e que o Senhor possa abençoar a cada missionário, que o Senhor possa abençoar, ó Deus querido, a cada um daqueles que estão ouvindo as palavras ministradas. Pai, de uma forma em geral, nós oramos por cada missionário, por cada pastor desse ministério, e em nome de Jesus, pelo pastor Ivaldo, pela pastora Débora, que foram aqui pioneiros nesse ministério, que são os nossos pastores presidentes. Que o Senhor abençoe eles e a família, em o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã que nos assiste neste momento, que eles possam ser tocados por Ti, abençoados, guardados e cobertos pela Sua mão. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer grandes milagres na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Para você que está nos vendo, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser abençoado por essa palavra. Tem mais vídeos no nosso canal. Procure lá vídeos que falam ao seu coração. Toda segunda-feira tem uma palavra de ânimo às 7 da manhã que sai no nosso canal. Que Deus possa abençoar a sua vida. Siga as nossas redes sociais, Missão Lusitana aqui Vila Flor. Vai no YouTube de Missão Lusitana que você vai ver os canais das nossas igrejas e você vai ser abençoado. Também pelo Facebook você vai ser abençoado, é o nome de Jesus. Se quiser vir nos visitar, a nossa igreja fica em Vila Flor, aqui no distrito de Bragança, em Portugal. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 10h30 da manhã. Amém? Deus abençoe a sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Amém.